A nova moda do YouTube agora é podcast. Hoje o que mais tem no YouTube é podcast, meu amigo. Mas quem começou esse movimento aí de podcast de entrevista foi o Flow Podcast no Brasil. Por mais que já existissem alguns outros podcasts diferentes aí na internet brasileira, como o Jovem Nerd, por exemplo, aí no Nerdcast, que eu sou fã do Nerdcast, cara. Mas o Nerdcast aí do Jovem Nerd é um podcast no formato diferente do Flow. Eles não fazem entrevista, por exemplo, eles falam de temas nichados e ficam falando aí sobre 2 horas sobre aquele tema, tipo história de carnaval, dia dos namorados, sobre um filme específico. Agora o Flow Podcast é uma parada totalmente diferente. Eles têm algum convidado e falam ali, batem um papo com aquele convidado deles. E outra diferença muito importante é que o Flow é em vídeo, né? E o Flow não é editado, né? O Nerdcast vai ter ali uma edição, vai ter aquelas musiquinhas que eles colocam nas transições. O formato é diferente. Exatamente. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Etminar, que estou aqui com o Alex. E hoje aí vamos falar sobre como o Flow Podcast mudou o YouTube para sempre. Primeiro, os podcasts. Bom, o primeiro podcast do Brasil foi o Digital Minds, do Danilo Medeiros, criado em 2004. O podcast falava sobre tecnologia em geral. E como naquela época, 2004, não existia YouTube, Spotify, etc., a galera que tinha que fazer o download do podcast para escutar. E era realmente um MP3, você tinha que baixar a parada e botar em algum dispositivo que você tinha na época para escutar. Imagina escutar podcast no vinil, cara. Retrocast. Tudo pode ser o nome de podcast, né, cara? E depois disso, começaram a surgir outros podcasts. E alguns ficaram bem populares na época, como o podcast do Jovem Nerd, o Nerdcast. E também tiveram outros aí, como Rapadura Cast, Passa de Fase Cast. E conforme foi passando o tempo, o YouTube foi criado e também evoluindo com os anos, foi lançado o primeiro podcast em vídeo, que na verdade é um videocast, já que a palavra podcast vem aí do iPod, lá da Apple na época. Mas esses podcasts em vídeo já vieram de um formato diferente daqueles anteriores que a gente falou. Era na maioria deles vídeos curtos e de entrevista, uma entrevista formal e não uma conversa igual o Flow Podcast tem. Como por exemplo aí o Rafinha Bastos em 2013, que começou aí com 8 minutos, que eram os vídeos aí de apenas 8 minutos, dessa forma aí do Flow, mas só que com edição e com entrevista mais formal. E também tem alguns outros youtubers, né, que faziam vídeos que você podia ouvir como um podcast, né? Por exemplo, o Pirula. O Pirula tinha vídeos ali de 30 minutos que você não precisava olhar pra tela, então você podia só ouvir como se fosse um podcast. Exatamente. E com o tempo foram surgindo aí vários outros canais de entrevista, como por exemplo o Caio Moura, que teve aí o Lapada, ele teve aí o Poucas. Caraca, o Caio Moura fez altas paradas, né, cara, de entrevista. E também nessa época teve o Você Sabia, o canal de curiosidades, que teve essa ideia de fazer entrevistas. Eles até entrevistaram o Whindersson Nunes. Mas essa ideia não foi pra frente e depois foi abandonada. E como vocês sabem, quem realmente trouxe essa ideia aí pro YouTube e que deu certo e que mudou o YouTube para sempre foi o Flow Podcast. Mas qual é o motivo do sucesso do Flow? Bom, antes de começar a falar do Flow, vocês têm que entender aí o que aconteceu antes nos Estados Unidos. Porque a maioria das coisas boas que estão no Brasil agora vieram de lá. E as coisas ruins também, né? Por exemplo, o terraplanismo, né? Começou lá, né? E veio pra cá. É verdade. Mas vários trends no YouTube também começaram lá, como o Daily Vlog, por exemplo, dancinha no TikTok e também o podcast. Tudo começou com o podcast do Joe Rogan. O Joe Rogan é ator, artista de stand-up, comentarista esportivo do UFC e também podcaster. E ele tem 54 anos, nem parece, né? Caraca, é porque ele é careca, né, mano? É verdade. Ele começou o seu podcast Joe Rogan Experience no YouTube e bombou. Isso aí foi realmente um fenômeno nos Estados Unidos e ele alcançou aí vários recordes de visualizações e cara, foi muito bom. E é realmente muito massa esse podcast dele. E ele já teve convidados aí como Elon Musk, Jay Leno, Mike Tyson e o Rafinha Bastos. Já tá ligado que o Rafinha Bastos já foi lá, né, mano? É verdade, já foi lá também, olha aí. E nessa aí, meus amigos, o Monark assistia muito o Joe Rogan. Ele consumia aí o conteúdo da gringa. Eu mesmo consumo muito conteúdo lá de fora. E ele teve essa ideia de trazer esse formato pro Brasil. Mas aquilo foi a ideia certa no momento errado. Porque o Monark, no momento, estava passando aí por coisas depressivas e tal. O canal dele não estava muito bom. Então ele não conseguiu tirar essa ideia do papel. Mas foi aí, meu amigo, que ele apresentou essa ideia pro seu amigo Igor, o Igor 3K. Porque os dois tinham uma amizade muito antiga aí por causa dos jogos online. Então eles se juntaram e se basearam aí no podcast do Joe Rogan para fazer um novo podcast no Brasil, chamado aí de Flow Podcast. E o programa deles é no estilo aí de conversa de bar. Você toma sua cervejinha e fica conversando à toa. Eles podem, tipo, trazer uma pessoa que é especialista em, sei lá, em urubu, mas não falar de urubu, tá ligado? Falar de outras coisas, falar de jogos com esse cara a conversa inteira, porque não é entrevista, é uma conversa. Mas o início aí do Flow Podcast não foi tão fácil. Eles tinham muita dificuldade para trazer convidados, já que eles moravam em Curitiba e não em São Paulo na época. E também alguns convidados do início aí do Flow Podcast foram muito arrogantes. Tipo, o Joe Caetano, tu já viu, mano, esse corte do Joe Caetano? Ele foi no Flow Podcast e ficou
ficou mexendo no celular, mano. Deixou os caras falando sozinho. Caraca, sério, mano? Sério, mano, foi uma merda, cara. Foi bem desrespeitoso mesmo, cara. Melhor não ir, né, mano? Melhor não ir, exatamente. Bom, então como a gente falou, o Flow no início era em Curitiba. E com isso, o Igor e o Monark tinham que pagar as passagens dos convidados. E por causa disso, o Flow saía muito caro no começo. E depois de um tempo, nessa batalha aí, não conseguindo trazer muitos convidados, eles decidiram mudar para São Paulo. Porque realmente São Paulo é onde as paradas funcionam lá no negócio de mundo de internet, né? E olha lá, o primeiro, como é que foi ali? O Monark ali, ó, de cabelo pequeno, cara. Caraca, mano. Os caras magrinhos, né? Os caras magrinhos, o Monark muito mais magro, né, cara? O Igor lá também. Aí tu vê, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em São Paulo foi cortar uma árvore centenária, né, pra fazer a mesa deles, né? Então, depois que o Igor e o Monark mudaram pra São Paulo, eles começaram a realmente investir quase todo o dinheiro que eles ganhavam no Flow. Então, com isso, eles compraram equipamentos, câmera melhor, microfone melhor, uma mesa gigante e alugar uma casa e tudo. Porque uma estrutura de podcast, a galera que quer, tipo, abrir podcast amanhã, não é tão simples assim não, cara. É caro, mano. Então vai gastar aí uns 100 mil reais, mais ou menos, pra fazer uma estrutura legal. Porque, mano, você tem que comprar um computador bom, você tem que ter alguém pra tomar conta da live ali, um moderador, você tem que comprar os microfones pra todo mundo, comprar o espaço e tal. Muita coisa, mano. É muita grana. E conforme o Flow foi crescendo, outras pessoas também queriam fazer podcast. E então eles tiveram a brilhante ideia de agenciar outros podcasts. E um deles foi o Podpah. Basicamente, como a gente falou que fazer uma estrutura dessa é muito cara, eles deixavam ali outros canais usarem a estrutura deles, só que eles cobravam uma porcentagem do lucro desses canais, né? Justo pra caramba, né? Hoje em dia, o Podpah, por exemplo, não está mais debaixo das asas do Flow Podcast, ele já está com o estúdio deles e tal, eles estão até no mesmo nível do Flow, mas o Flow continua agenciando outros podcasts. Alguns deles é o Vênus Podcast, a Deriva Podcast, Prosa Guiada, Cometa e alguns outros. Caraca, os caras estão, tipo, voando mesmo, né? Flow tem até a moeda deles, né? Eles têm a moeda deles, tem NFT, eles têm um bocado de coisa, mano. Eles têm muita coisa. Bom, de acordo com o Monark, o Flow aí é diferente dos outros podcasts, porque ele dá uma liberdade gigante para o convidado, criando um ambiente onde o convidado se sente à vontade de explorar ele mesmo. Sem pauta, sem conversa prévia e sem nada. Eu mesmo quando fui lá no Flow, mano, os caras nem me conheciam direito, mano. Eu percebi, cara, eu assisti. Pra quem não sabe, eu já fui no Flow, fui lá em 2020, lá no mês de 2020. Cara, cheguei lá, faltando 5 minutos pra começar, né? Eu queria chegar antes, só que os caras falaram, não, tem que chegar, tipo, faltando 5 minutos pra não gastar conversa antes. Cheguei lá faltando 5 minutos e a gente conversou só um pouquinho e nesse pouquinho já deu pra ver que os caras não me conheciam, tá ligado? Aí eu falei, pô, mas de boa, vamos lá. Mas aí, cara, se eles não te conheciam, quem te chamou? Por que te chamou? Então, eu perguntei pra eles, por que vocês me chamaram? Aí eles falaram que eles tinham chamado outro canal de viagem, que era o Mundo Sem Fim, eles tinham chamado Mundo Sem Fim antes, só que aí nos comentários tinha alta galera falando, ó, chama o Vinfinda, chama o Vinfinda. Aí eles falaram que foi por causa disso, que eles me chamaram, porque a galera começou a comentar lá. E aí, como é que foi a entrevista? Tu viu que eles tinham, tipo, uma colinha ali de assuntos pra perguntar pra você? Não, cara, nada. Foi realmente, tipo, tudo na hora, mano. Os caras têm que desenvolver tudo na hora, porque primeiro eles não me conheciam. Eu acho que eles assistiram um videozinho meu antes de começar lá pra ver quem eu era, tá ligado? Mas, tipo, realmente é tudo na hora, cara. É tudo improvisado, mano. Tipo, começou a sentar com os caras numa mesa de bar mesmo e começasse a conversar, tá ligado? É tudo realmente na hora, mano. A gente conversou mais uns 10 minutos depois e foi embora. Os caras pagaram o Uber, muito obrigado aí pagar o Uber, os caras pagou o Uber e pronto, mano. E, cara, foi bem legal, cara. Eu posso falar do que eu quiser, não preciso falar sobre viagens, né? Na conversa ali a gente entrou nos papos, outros papos, muito nada a ver também. E o fato da conversa com os convidados ser muito descontraída atraiu muita gente e fez a galera se identificar muito e querer começar a assistir mais e mais o Flow Podcast. Porque você conseguia ver o lado humano das pessoas, tipo um artista, tipo o Luan Santana, que foi lá no Flow Podcast um dia desses, por exemplo. Ele faz o show deles e tal, você ouve a música dele, quando ele vai pra entrevistas ele fala sobre o que eles perguntam pra ele, só que quando ele foi lá no Flow Podcast, que é uma conversa muito mais descontraída, você viu outro lado do Luan Santana, um lado humano, um lado gente do Luan Santana, por exemplo. Eu mesmo vejo o Flow, na minha visão, é tipo um central do YouTube, onde vários youtubers se encontram, onde, tipo, você consegue fazer um podcast aí com 6 youtubers, por exemplo, e todo mundo fica conversando. Tipo, teve um podcast, só que esse não foi no Flow, esse foi no Podpah, que foi o Everson Zóio, o Lucas Inutilismo, foi um bocado de gente em um podcast apenas. Isso é muito legal, tipo, virou uma central. Tem eventos, tipo, no Flow teve uns eventos aí agora de guerra de robô. Então, é uma parada que tá unindo a plataforma. E isso é o que tá mais revolucionando. Outra coisa também, mano, que rola é porque os youtubers, eles ganham muito dinheiro, mas o trabalho é muito grande, cara. Você tem que fazer um roteiro, gravar, editar,
Tá. E aí, a evolução natural do cara que não quer ter trabalho é o quê? É ele sentar e gravar e pronto, já tá pronto, entendeu? Eu imagino que é muito atrativo pra galera. Então, o único trabalho que tem nesses Flow Podcast da vida aí, né, é só fazer o corte. É só fazer o corte. De trabalho técnico é só o corte. O resto, mano, a pessoa vai se atrair pelo seu lado humano. Não pelo que você tá fazendo, não pelo sua câmera de boa qualidade, não pelos seus takes, sua edição. Vai atrair pelo lado humano, cara. Pelo que tá acontecendo ali, pelo que tá sendo falado, pelas pessoas que estão ali. E os cortes do Flow foi uma coisa que realmente mudou muito o YouTube, além de tudo isso que a gente falou agora. Os cortes mudaram a plataforma, cara. Quebraram o algoritmo do YouTube. Realmente, eles conseguiram quebrar o algoritmo do YouTube. Eu vou até repetir, né, cara? Porque isso é insano. Até hoje, né? Você entra no recomendados ali do YouTube, só tem podcast. Só tem corte de podcast, mano. Só tem corte de podcast. É umas histórias que você não conhece a pessoa, ou você não sabia dessa história. E mesmo assim, você vai querer assistir porque, sei lá. É porque é interessante, é uma novela, é uma parada que o ser humano gosta disso, entendeu? Eu vou falar um pouco mais da parte técnica da parada. O Flow Podcast, eles têm o Flow Podcast canal, chamado Flow Podcast, onde eles postam ali as entrevistas na íntegra e postam os vídeos ao vivo. Quando tem o dia do vídeo ao vivo, aparece lá sempre no Flow Podcast. Mas, após disso, já que a entrevista ali dura uns 2 horas, 3 horas mais ou menos, tem os cortes do Flow, que vai para outro canal chamado de Cortes do Flow. E aí, meu amigo, que vem o real dinheiro de AdSense do Flow Podcast, porque eles postam ali uns 10 vídeos por dia e esses vídeos aí são muito interessantes, eles são muito recomendados. E não só um canal, que é o Corte do Flow, que é o oficial do Flow Podcast, mas tem vários outros canais pequenos que fazem corte deles mesmos e lançam na plataforma também e também se dão muito bem. Então você faz uma entrevista de 3 horas, uma conversa de 3 horas, só que daquela conversa tá saindo assim 1000 vídeos. E com isso, meus amigos, você fica imaginando quanto ganha o Igor e o Monark. Que a gente vai, especular, não sei de nada. Eu mesmo, eu não sei nenhuma informação. Eu tô especulando tudo aqui. E o Flow Podcast tem várias fontes de renda distintas. Eles ganham por visualizações no YouTube, que são os parceiros do YouTube, pelo AdSense. Eles ganham por ouvintes no Spotify, membros do site, membros da Twitch, os donates da Twitch e do YouTube também, e patrocínios. Então é muitas fontes de renda, meu amigo. Muitas fontes de renda mesmo. As visualizações do YouTube, do Flow Podcast e do Corte do Flow, que são os 2 canais principais deles aí, eles estão fazendo aí 60 milhões de visualizações por mês. Isso aí, nos meus cálculos, vai dar mais ou menos aí $60 mil. Então, amigo, só dessas 60 milhões de visualizações, que dão $60 mil, dá mais ou menos aí $300 mil por mês. Agora vem patrocínios e outras fontes de renda que eu acho que chega no $1 milhão por mês. Então, eu acho que eles ganham mais ou menos ali entre $1 milhão e $1,5 milhão por mês. Mas, meu amigo, esse aqui foi um vídeo aqui sobre o Flow Podcast, meu amigo. E se você achar legal fazer vídeos aí, conteúdos da própria plataforma, fazer vídeo sobre um canal, fazer vídeo sobre uma pessoa especificamente, vídeo sobre treta, alguma coisa que tá acontecendo no mundo do YouTube, no mundo das internet, escreva nos comentários aí, que a gente gosta também de falar sobre coisas que acontecem na própria internet. Então, meu amigo, muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau!